E é o que eu quero saber do Lucas de Aragão, que é cientista político, sócio da Arco Advice, que está conosco aqui no Hora H hoje, presencialmente no nosso estúdio em São Paulo. Lucas, agora vai o Jorge Messias? Agora vai. Assim, a nomeação, quando o nome do Messias é anunciado, existe uma vontade muito grande das lideranças do Senado em colocar o Rodrigo Pacheco. Também irritou a cúpula do Senado que o presidente Lula não ligou ali diretamente para o Davi Alcolumbre para avisar, anunciar que a escolha já tinha sido feita e que seria o Jorge Messias. Então, isso gerou ali um melindre. A nomeação, se fosse colocada a voto naquele momento, ali no final do ano, novembro, né, corria sério risco, mas o governo conseguiu segurar e agora deve passar. Não vai passar com um quórum confortável, lembrando aqui para quem nos assiste, são 41 votos, né, uma maioria absoluta, então não é um quórum simples, principalmente se a gente lembrar que já tem, por exemplo, 41 assinaturas naquele documento sobre pedido de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem hoje um Senado que tem uma visão crítica ao governo, tem uma visão ainda mais crítica ao STF e que não queria o nome do Jorge Messias no início dessa discussão. Mas agora deve passar, vai ser uma sabatina ali na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, que muito provavelmente vai ser tensa, a oposição vai criticar bastante, mas no final das contas deve passar com uma margem ali não tão confortável, mas passa. Agora, o que esse rearranjo na relação entre Alcolumbre e o presidente Lula significa para outros interesses do governo no Congresso Nacional? Caso a caso? Caso a caso, Thaís, não existe isso. Governabilidade agora é assunto a assunto. Se você lembrar, por exemplo, o governo, na semana que consegue aprovar a reforma do imposto de renda, por mais de 400 votos, perde uma medida provisória. Então, essa questão de governabilidade de longo prazo, sólida, isso acabou, não existe mais. Cada caso é um caso e cada caso vai depender do que é a pauta, de quais são as lideranças, do que a sociedade civil está falando, de como a imprensa está batendo, de como o setor produtivo está se posicionando, como é que os líderes empresariais falam, como é que o mercado, como é que está a relação do Haddad com o líder, como é que está a relação do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, com outro líder. Então, são muitas variáveis que definem a governabilidade caso a caso, dia a dia, e fica muito difícil para o governo formar uma base. Aquela base que a gente via nos anos 2000, anos 90, que dava para contar ali. O governo tem 250 votos claros aqui na Câmara dos Deputados. Hoje não tem, pode ter 400, pode ter 50. Num dia e não ter nenhum. E não tem nenhum. Então, assim, não é que Lula e Alcolumbre estão de bem para todo sempre. Não. Eles têm um acordo ali para aprovar o Messias e o próximo, na hora que chegar, se resolve. Estão de bem para esse assunto. Cada assunto é um assunto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse é o Brasil, minha gente. Lucas de Aragão, cientista político, sócio da Arco Advice. Obrigada, volte sempre aqui à Hora H. De preferência de presença, sim, que a gente gosta. Obrigado, Thaís. Obrigada, até uma próxima.